Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Anne e vocês estão no canal Sussurros do Destino Tarô. Hoje esse vídeo é um pouco diferente. Esse vídeo é para todas as pessoas que querem ou já pediram ou estão pedindo ou estão para pedir uma tiragem específica, uma tiragem para sua energia específica. Também serve para aquelas pessoas que estão olhando as tiragens de signo, né? Isso aqui é uma explicação do futuro para o tarô. É muito importante que você veja esse vídeo, tá? Eu sei que a maior parte não vai ver, porque a maior parte quer realmente aquele futuro, quer só saber o futuro e ir embora, seguir tua vida. Mas é muito importante você entender o que é o futuro para as cartas, tá? O que é o futuro para o baralho, o que é o futuro para o tarô, o que é o futuro para o baralho cigano, enfim, para qualquer estrutura oracular. É importante que você entenda o que é o futuro. E é esse o vídeo, tá? Então o vídeo hoje não é uma tiragem, o vídeo é uma explicação extremamente necessária para que vocês compreendam a natureza do futuro para as cartas. Então vamos lá. O futuro para as cartas é muito maleável. Essa é a primeira informação que vocês têm que ter em mente, tá? Quando a gente tira uma carta, uma informação, tá? Uma informação para o jogo, para o seu futuro. Quando a gente tira uma carta, que pode ser qualquer carta, pode ser qualquer energia de futuro, o que o jogo está dizendo para você? Ele está dizendo uma possibilidade. É uma possibilidade que no caso é a possibilidade mais evidente, mais, digamos assim, a possibilidade que está aparecendo agora. Pensa nas cartas como portas. Pense no futuro como portas, caminhos que estão para se abrir, tá? As portas e os caminhos que estão mais evidentes são aqueles caminhos que as cartas vão mostrar. Tudo bem? Isso é muito importante. Por que isso é muito importante? Porque a gente às vezes quer uma tiragem de um jogo para a vida inteira. A tiragem de um jogo para a vida inteira normalmente não se aplica, tá? É muito importante vocês entenderem isso. O jogo tem um período de tempo para se cumprir. Por que ele tem um período de tempo para se cumprir, Anne? Porque exatamente o futuro é maleável. Há muitas portas, há muitas possibilidades no nosso caminho. As possibilidades que aparecem para a gente naquele período são as possibilidades que as cartas nos mostram. Tudo bem? E aí o que acontece? Você, por exemplo, tem uma tiragem. Eu vou até fazer um exemplo para vocês aqui. Vamos supor que eu fiz uma tiragem de passado, presente e futuro, obstáculo e um conselho das cartas. Tudo bem? Que é a tiragem que normalmente a gente sempre faz, tá? Passado não é uma posição que exatamente ficou no passado. São as energias que vieram do passado e ainda estão influenciando o seu presente. Tudo bem? A gente tem várias energias de passado que podem nos influenciar. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que há 10 anos atrás tenha acontecido um evento muito ruim para a sua vida, muito ruim para você, e que aquilo te marcou profundamente. Pode ter sido uma violência, pode ter sido uma pessoa, pode ter sido a perda de emprego, pode ter sido até uma situação de bullying na escola, pode ter sido uma perda de um ente familiar, pode ter sido a perda de um animal de estimação, pode ter sido qualquer coisa. Alguma coisa do passado, percebe? Alguma coisa, alguma energia do passado, mas que influenciou muito negativamente. Daí, isso passou 10 anos, pode ter passado 20 anos, pode ter passado 30 anos, não tem importância. Aquela situação do passado aconteceu e te marcou profundamente.
Vamos supor que depois disso, 10 anos, 20 anos, 30 anos depois, você tem dificuldade de se relacionar. Você tem dificuldade de se relacionar porque sua autoestima ficou baixa e você não sabe por que sua autoestima está tão baixa. Daí as cartas pegam e colocam para você uma determinada carta na posição do passado. E essa carta dessa posição do passado mostra exatamente esse evento traumático, ou essa energia traumática, ou essa energia que tem muito a ver com aquilo que aconteceu 10 anos, 20 anos, 30 anos atrás. Essas energias que estão no passado estão influenciando o seu presente. Então, toda posição que acontece no passado para vocês, toda vez que eu colocar uma carta de passado, é uma energia que, dentre todas as energias de passado que vocês já vivenciaram na vida de vocês, aquela é a mais importante nesse momento, aquela é a que está influenciando para a sua questão não prosseguir de uma maneira correta, que está influenciando no seu hoje, no que você está sendo hoje, no que você está sentindo hoje, no que você está influenciando hoje. Tudo bem? Você tem inúmeras possibilidades de coisas que aconteceram no passado, mas às vezes aquela situação vem à tona e ela influencia no seu presente. Seja porque alguém fala a mesma frase que você já ouviu, seja porque você lida com uma pessoa que te remete a uma outra pessoa de muitos anos atrás ou de uma outra situação de muitos anos atrás, então aquela energia vem como passado. As energias de presente, dentre todas as possibilidades de presente, são vamos dizer assim, é aquela energia que marca você mais no momento de hoje. Então a posição da carta que aparece da energia é a energia que mais marca, mais influencia você hoje, que está marcando mais fortemente e que talvez ou você deva trabalhar ou você deva prosperar aquela energia, aumentar aquela energia, tá? Se aquela energia é positiva, você deve trabalhar ela ainda mais para que ela se torne mais positiva ainda, ou para que você se mantenha naquela energia. Lembrando que a energia é bem a ideia do fluido. O fluido, ele se movimenta, o fluido se move, o fluido se modifica, tudo bem? Então vamos lá. A posição de futuro é a posição que normalmente é a porta. Lembrando que eu acabei de falar, você tem muitas portas para o futuro. Muitas portas para o futuro. Dentre essas portas, algumas estão mais evidentes ou uma está mais evidente para a sua questão. Daí é essa que a carta vem mostrar para você. A posição de futuro é a porta mais evidente para este momento. Isso quer dizer que ela é definitiva, que ela é a única porta para ser aberta, que ela é a única porta para você atravessar? Claro que não. É isso que eu quero dizer para vocês. A porta que aparece no jogo é a porta mais evidente para você no hoje. É o seu futuro mais, é o seu futuro mais próximo. É a situação mais evidente. Tudo bem? Se ela é negativa ou se ela é positiva, ela é a energia mais evidente para aquele momento e para aquela questão que você perguntou. Mas daqui a algum tempo ela pode se modificar. Então depende do jogo. Se você, por exemplo, o futuro é mutável através das nossas atitudes. Então vamos supor que você tem uma carta maravilhosa aqui. Você, por exemplo, está perguntando sobre um amor. Virá um amor para você nesse ano, que a maior parte das perguntas é essa. Virá para você um amor nesse ano? Aí aparece para você uma carta extremamente positiva, de que virá para você um amor nesse ano. Essa é a energia mais evidente para você. Isso quer dizer que sim, no seu caminho tem uma pessoa, no seu caminho tem um amor, no seu caminho tem essa energia amorosa. Mas você tem sempre uma posição de obstáculo. Normalmente eu sempre coloco uma posição de obstáculo no jogo. Essa posição de obstáculo que normalmente eu coloco como uma carta deitada, tá? Em outras tiragens pode não aparecer como uma carta deitada, mas eu normalmente coloco para evidenciar bem que é um obstáculo. Essa posição de obstáculo, ela pode
inviabilizar a posição de futuro. Eu quero que vocês percebam isso muito, é muito, muito importante que vocês entendam isso, tá? A posição de obstáculo pode atrapalhar o seu futuro. Quando você tem uma posição de obstáculo, se você ativar essa posição de obstáculo a partir das suas atitudes, você pode atrasar a situação maravilhosa da posição de futuro ou até inviabilizá-lo. Eu vou dar um exemplo muito prático, tá? De uma pessoa que se consultou comigo há muito tempo. Uma pessoa se consultou comigo e daí tinha uma determinada tiragem e a tiragem era maravilhosa. Pensa numa tiragem maravilhosa. Só que era uma tiragem para um futuro longo. É o que eu falei. Há um futuro próximo e há um futuro longo. O futuro próximo, que por exemplo nesse mês, que é por exemplo daqui a 3 meses, etc., é um futuro mais difícil de você modificar muito. Porque você tem que ter uma atitude muito, muito divergente daquelas atitudes, daquelas energias que o futuro está te mostrando. Mas um futuro longo pode ser muito maleável, é isso que eu estou dizendo. Ele pode passar por várias modificações, né? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, já dizia um soneto de Camões. Então, é aquilo, o tempo vai mudando, as vontades vão mudando, e aí, o que aconteceu? Era uma tiragem muito interessante, que era uma tiragem sobre um relacionamento que a pessoa tinha, e mostrava que aquele relacionamento era maravilhoso, tinha tudo para dar certo e era muito próspero. O seu futuro era extremamente próspero. A pessoa realmente encontrou essa pessoa e, a princípio, foi uma grande prosperidade mesmo. Só que tinha a carta do obstáculo. E a carta do obstáculo falava sobre cuidado com a frieza, cuidado com o distanciamento, cuidado com uma situação de, digamos assim, as pessoas se tornarem distantes por algum motivo, distantes emocionalmente, tá? Daí a pessoa não ligou para isso. A pessoa pensou que só o que interessava era o futuro próspero, o futuro maravilhoso. E não se importou com isso. Só que o relacionamento foi ficando frio com o passar do tempo, porque as duas pessoas tinham um determinado problema de manterem aquela estrutura calorosa entre si, seja pelos eventos da vida, né, trabalhos, problemas, questões financeiras, todas essas questões podem ir aparecendo, seja pelo longo tempo daquela jogada, né, o longo tempo daquele percurso. E sim, as energias se modificam. Em um determinado momento, o relacionamento parecia que estava começando a se desandar. E daí a pessoa veio falar comigo e veio me perguntar exatamente isso. Mas era uma tiragem tão positiva, por que de repente a tiragem, aquele futuro que mostrava prosperidade, começou a parecer que não era tão próspero assim? Aí eu falei para ela, você se lembra da posição? Falei para a pessoa, tá? Que eu não estou definindo o gênero da pessoa. Mas eu falei para a pessoa, se lembra da posição de obstáculo? A posição de obstáculo era a frieza. Era deixar o relacionamento esfriar. A prosperidade a prosperidade do jogo da pessoa dependia da não frieza. Às vezes a gente se esquece da nossa posição de obstáculo. É muito importante que vocês entendam a posição de obstáculo. Outra posição muito importante é a posição de conselho. A posição de conselho, eu sempre tiro um conselho das cartas. O conselho é igual à posição de obstáculo. Existe um obstáculo que vai atravancar o teu caminho. É a energia que pode atrapalhar o teu caminho. Vem o conselho para vocês, e o conselho normalmente é uma forma de você evitar que aquele obstáculo entre em ação. Tudo bem? Só que normalmente, é isso que eu tô falando, normalmente quando a gente ouve falar do futuro, a gente pensa só no futuro.
A gente não olha para a energia de passado que está vindo com problemas atrapalhando a nossa vida. A gente não olha para a posição de presente, que é como a gente está agora, que já pode indicar para você um problema ou pode indicar para você uma solução. E a gente só olha para essa posição aqui de futuro. A gente fica só olhando para ela, só olhando para ela, só olhando para ela. Só que com os dias, o futuro se torna presente. É isso que eu quero dizer para vocês. O futuro vai se tornando presente ou vai se tornando cada vez mais distante no futuro. Por quê? Porque você pode ativar a posição de obstáculo exatamente porque você não ouve os conselhos. Então, todas as tiragens que vocês tirarem, é importante que vocês se atentem, não só para a posição do futuro, mas se atentem para a posição de obstáculo e a posição de conselho. Pensem nas cartas antes de ser um oráculo para a previsão de futuro. As cartas são um fruto de autoconhecimento, uma energia que nos ajuda a nos enxergar, a nos ver, a ver aquilo que a gente precisa mudar e que a gente precisa trabalhar e que a gente precisa pensar. Tudo bem? São caminhos evidentes que podem mudar com o tempo, inclusive porque nossas vontades podem mudar com o tempo. Pensa bem, você pode estar, por exemplo, se você está perguntando se uma pessoa vai voltar, você pode muito bem mudar de ideia com o passar do tempo. Você hoje quer essa pessoa enlouquecidamente, amanhã você pode não querer mais. E daí, as suas atitudes modificam esse futuro, porque vamos supor que você de repente conheça uma outra pessoa, você perguntou no jogo se aquela pessoa vai voltar, você não perguntou pro jogo se vai aparecer uma pessoa nova na sua vida. Tem gente que pergunta exatamente aquilo, fulano vai voltar pra mim? O jogo vai te responder se vai voltar ou se não vai voltar. Às vezes o jogo é tão interessante e a espiritualidade é tão misericordiosa que ela pode dizer pra você, então, a pessoa não vai voltar, mas vai aparecer uma pessoa nova na tua vida. E daí você faz com aquela informação o que você desejar. Porque você pode seguir esperando aquela pessoa voltar, mesmo quando o jogo fala para que não vai voltar imediatamente, tá? Ou você pode seguir tua vida. Então o jogo sempre dá caminhos para vocês. Por que o jogo dá sempre caminhos para vocês? Porque antes do jogo ser uma estrutura de previsão, ele é uma estrutura de autoconhecimento. O jogo é para te indicar o melhor, para que você tenha uma vida próspera, para que você tenha uma vida, digamos assim, plena, para que você tenha felicidade. Por isso que eu digo para vocês, vocês podem me pedir quantos jogos vocês acharem necessários. Eu só demoro a fazer porque tenho lido com energia, né? Nem sempre o dia tá tão favorável para jogar e simplesmente eu não abro o jogo. E é aquilo, tem já uma lista de pessoas, mas vocês têm total liberdade para depois desse jogo, daqui a algum tempo, se vocês quiserem refazer o jogo, ou se vocês quiserem uma outra tiragem, vocês pedirem, porque é importante que vocês entendam que o futuro não é imutável. O futuro é a gente que faz. É muito importante que vocês entendam isso. O futuro é a gente que faz, tá? Claro que existe, eu sempre falo sobre isso, existe uma estrutura kármica. Nós viemos ao mundo com um propósito, tá? Existe o karma e existe o dharma. São dois conceitos sânscritos, né? Dois conceitos hindus que nós aplicamos, absorvemos na nossa cultura, principalmente se você é de uma cultura espiritualista. Normalmente nós absorvemos esses dois conceitos. O karma é mais comum. O karma é aquela estrutura que você precisa resgatar, precisa cumprir com relação aos outros também. Com relação à família, com relação a relacionamentos, com relação à sua vida financeira, com relação a coisas que você precisa resgatar. Percebe? A gente vem vindo, nós somos almas antigas, almas que passamos por várias e várias situações. Encontramos várias e várias pessoas e criamos com elas vínculos. Alguns vínculos precisam ser retomados.
E essa é a estrutura do karma. Tanto por uma estrutura boa, que é quando duas almas ou várias almas, às vezes uma família, vem cumprir um determinado propósito junto, mas esse propósito é benéfico para todos. Seja quando é um karma mais complicado, né, que seria um karma mais negativo, que na verdade não existe exatamente a noção de negatividade nesse ponto, porque tudo tem que ser cumprido para um bem maior. Mas é aquela estrutura de que às vezes nós precisamos sofrer exatamente porque a nossa alma criou, digamos assim, dependências, criou laços, criou amarras, e a gente precisa desatar esses nós. E esses nós são desatados karmicamente. Quando é uma estrutura de karma, você pode observar que você sempre abre o jogo e sempre dá aquela mesma situação. Então, por exemplo, são estruturas que às vezes você está num relacionamento, ou às vezes você está com pessoas que você até gostaria que aquilo acabasse de alguma forma, você gostaria de que aquilo se libertasse, mas o jogo sempre mostra, os oráculos sempre mostram que você precisa cumprir algo com aquela pessoa. Enquanto você não esgotar aquilo, aquilo não se resolve. Você pode até, em um determinado, até se afastar, um determinado ponto, até se afastar daquela pessoa. Mas parece que tudo sempre coloca aquela pessoa no seu caminho de alguma maneira. Isso é o karma. O dharma é o propósito de vida. É o que nós temos que fazer, o nosso propósito que nós temos que cumprir, no sentido principalmente do que nós somos, do que nós viemos para fazer. Nós viemos fazer alguma coisa por nós, no nosso caminho, seguir uma determinada estrutura. Por exemplo, seguir uma estrutura profissional, às vezes nós temos a chamada missão. Você tem uma determinada missão e aquela missão é o seu propósito. O seu propósito é o Dharma. E o seu propósito, também você pode tentar fugir do seu propósito. Inúmeras vezes ele sempre vai bater na tua porta, toc, 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 ele sempre vai bater na tua porta e dizer assim: hello, hi, how are you? Como é que você está? Tudo bem com você? Chegou a hora de você cumprir o seu propósito e você vai cumprir o seu propósito. A estrutura do propósito, da missão, do Dharma, é uma estrutura que não necessariamente tem a ver com os outros, é uma coisa interna sua. E você vai se sentir guiado para aquilo, quase como um imã, uma força que te impele a seguir. Então, por exemplo, você pode estar no emprego e pode até estar ganhando relativamente bem ou até muito bem, mas alguma coisa em você diz que aquilo não é o certo, que aquilo não é para você seguir, que aquilo não é para você aparecer, para você estar lá, que você se sente incomodado, inquieto, como se você estivesse no caminho errado. Esse é o seu Dharma. O seu Dharma está dizendo para você, né, aquela força do universo, esse conceito, está dizendo para você: essa não é a sua missão, esse não é o seu propósito, você está fugindo do seu caminho. E daí você tem que seguir, encontrar a sua direção. Ou então é o oposto, de repente você mudou completamente o seu caminho e de repente você se sente como se você estivesse andando da maneira correta. E tudo conflui, tudo te ajuda a seguir pela maneira correta. Esse é o seu Dharma. O Dharma e o Karma são forças do universo que nos guiam para que a gente evolua da maneira como a gente tem que evoluir. O Karma muito relacionado às pessoas com que a gente convive, com a gente tem que conviver, e o Dharma muito ligado a nós mesmos, ao nosso propósito e o que a gente veio cumprir no mundo. Isso aparece no jogo? Aparece, mas você vai observar que ele é um Karma ou que ele é um Dharma, porque ele sempre aparece. Você vai jogar, daqui a algum tempo você vai jogar, daqui a algum tempo você vai jogar, e ele sempre aparece. Tá entendendo? Mas a energia que normalmente aparece no jogo é uma energia mais fluida, é uma energia que nós modificamos com as nossas ações, nós modificamos com os nossos pensamentos, nós modificamos com a nossa mudança de atitude. Por exemplo, se o futuro está dizendo para vocês uma coisa mega negativa, a carta de obstáculo
é exatamente o que está te mantendo atrelado a esse futuro negativo. O conselho das cartas é exatamente uma forma de você trabalhar e modificar o seu futuro negativo, trabalhando em cima do obstáculo para que o seu futuro mude, vire a chave e se transforme. Daí é por isso que eu sempre falo para vocês, principalmente quando tem uma tiragem muito negativa, eu sempre falo para vocês que se você precisar, e é estritamente importante que você precise, né, que você veja, reveja, daqui a algum tempo, normalmente daqui a um ano mais ou menos, 6 meses a 1 ano, você deve rejogar. Por quê? Repetir o jogo. Por quê? Porque você tem que saber se a sua energia permanece negativa ou se sua energia mudou para o positivo. É muito importante que vocês saibam disso. É muito importante que vocês saibam disso. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Eu estou fazendo esse vídeo para que vocês entendam o que é o futuro. Por que eu tiro todo mês e por que normalmente a gente tira todo mês as energias do signo, né? Porque a cada mês mudam-se as energias se renovam. Então, é isso que eu tô falando pra vocês. Outra coisa importante, pra quem está pedindo, eu vou fazer todos os jogos, tá, gente? Eu só tô dando essa explicação para que vocês entendam a explicação. Entendam o que é o jogo do tarô, para que não fiquem perdidos, tá? Quando a gente faz uma pergunta com uma determinada pessoa, por exemplo, não é o nosso futuro sozinho, o que vai vir pra mim? Não é só isso. É o futuro sobre uma outra pessoa, sobre um relacionamento, sobre se a pessoa vai voltar. Vocês têm que se lembrar de uma coisa chamada livre-arbítrio. O jogo está mostrando as energias evidentes naquele momento, mas isso pode se modificar. Por quê? Porque existe o livre-arbítrio da pessoa. Então, na posição de obstáculo, vai estar lá mostrando os problemas que podem acontecer nesse relacionamento. E na posição de conselho, como você pode evitar. Mas lembre-se de que você é apenas 50% do relacionamento. Então, a outra pessoa que normalmente não está vendo esse jogo, porque normalmente não pediu o jogo, ela está agindo conforme outras estruturas e conforme a cabeça dela. Então, pode ser que o jogo mude, porque simplesmente a mudança da vontade da pessoa é obedecida, tá? Ela tem livre-arbítrio. E aí é por isso que entramos em outra questão, que é a questão de feitiços. Por que eu sempre falo para vocês que feitiços atravancam o caminho? Porque feitiço não vai mudar, não vai mudar. É isso que eu quero dizer. O feitiço não vai pausar o futuro. O tempo não vai parar porque você fez o feitiço para outra pessoa ou porque uma pessoa fez o feitiço para você. O tempo não para, meu bem. O tempo continua andando e andando. O que o feitiço faz é tentar mexer no livre-arbítrio. Só que existe proteção para todo mundo. Todo mundo tem proteção, todo mundo tem seus guias, todo mundo tem seus anjos da guarda, todo mundo tem sua proteção espiritual. Então, todo mundo tem seu karma e todo mundo tem seu dharma. Então, se o seu trabalho ou o trabalho que a pessoa fez para você esbarrar numa coisa que não pode ser alterada ou que não deve ser alterada, a espiritualidade simplesmente vai fazer assim, ó, e não vai funcionar. Mas pode ser que atravanque o caminho, atrase as coisas. Mas você está pensando que está atrasando para a pessoa? Não. Vai atrasar principalmente para você, porque tudo que a gente faz, a gente recebe de volta. A gente entra no circuito. E é o que eu falo para vocês sobre o circuito da abundância. Você tem a possibilidade de entrar no circuito da abundância e prosperar. Mas você tem a possibilidade de entrar no circuito negativo da pobreza, da escassez, da dificuldade, do vício, do problema. E esse é o circuito que normalmente a gente entra quando a gente tenta impedir o futuro de alguém de seguir. Quando a gente tenta amarrar a pessoa a gente, ou quando a pessoa tenta amarrar a gente a ela, a pessoa não vai conseguir, porque a nossa proteção ou a proteção dela vai impedir em um determinado momento, vai impedir. Outra coisa, trabalho tem tempo de validade, óbvio que tem tempo de validade, porque o tempo não para, meu bem. O tempo não para, ele pode ter sido feito com a melhor pessoa do mundo,
com a pessoa mais perita em fazer uma amarração e fazer uma estrutura dessa, mas não é assim que funciona, sabe? Porque os guias não são escravos. É importante que você entenda isso sempre. Nenhum guia é escravo seu. Nem Exu, nem Pombagira, se você é da estrutura de Exu e Pombagira, nem nenhum outro guia. Ninguém é escravo seu. Nenhuma espiritualidade é escrava sua. Eles não fazem a vontade porque você colocou meia dúzia de objetos lá para você, um cigarro, uma vela, uma cachaça. Não é por causa disso que ela vai fazer a sua vontade. Perceba isso. Tudo tem uma estrutura, tudo segue um sistema, tá? Tudo segue um propósito. Agora, atrasa sim, atravanca sim, atrapalha a vida da pessoa sim, porque coisas que não precisavam ter acontecido na vida daquela pessoa, ou que não precisavam ter acontecido na sua vida, vão lá e acontecem, porque a ideia é atrasar, atravancar, criar empecilhos. Só que o tempo não para. E daí você acaba se vinculando a uma pessoa e se acaba se vinculando a um problema desnecessariamente e atravanca o seu caminho, criando obstáculos no seu caminho. É muito importante que vocês saibam disso. Isso é uma estrutura, eu tô falando bem por cima, tá? Não dá tempo de falar tanta coisa, são muitos conhecimentos e muitas questões. Não é essa a questão do vídeo. A questão do vídeo é que vocês entendam o que é o futuro e entendam o que é o futuro para as cartas. Tudo bem? Isso aqui é um vídeo explicativo, não é um vídeo de tiragem, tá? Se você quiser uma tiragem, veja esse vídeo, sim? Se você quiser uma tiragem específica para a sua energia, pode colocar... Ih, desculpa, travou tudo. Pode colocar o seu nome, seu sobrenome, sua data de nascimento, sua pergunta, mas se lembre sempre de tomar cuidado. Eu sempre vou lembrar isso nos jogos, mas agora aqui está bem mais claro. Se lembre que existe a posição de obstáculo e se lembre que existe a posição de conselho, e elas fazem toda a diferença no jogo, não são só meros enfeites no tarô e nas posições das cartas. Tudo bem? Então é isso, fiquem em paz e agora, a partir de agora, entram os vídeos de jogos específicos. Tá bem? Tchau, tchau pra vocês!